da iniciação, ele fazia parte da cura. Desde o tempo de madeira. Eu cheguei no vale, ele já estava lá de fitinha, fazendo a cura. Ele, Guilherme, Lili, era um grupo que auxiliava Michel na cura. Ele nunca fez parte dos rituais. Então ele veio e passou a orientar a coordenação sumanã que tirasse o pente e a luva. E eu gostaria de pedir ao ministro Ajolos, aos presidentes dos templos, aos devas do espaço e aos ministros e guias missionários que se fazem representar. Nesta hora precisa que volte o pente, a luva das missionárias na corte de iniciação. Porque não é os trinos, aí foi tia Neiva que deixou. Está escrito com a letra dela e feito assinado pelo Barros e Fred. Então, não foi Trinos que deixou, não foi o Trino Ajarã, não foi o Trino Araquém, não foi o Trino Tuxi, foi tia Neiva, que está com a letra dela. Então, eu até coloquei na pasta das aponaras, sabendo que as aponaras, elas fazem parte de um povo. Então, eu estou pedindo, se possível, eu deixo para que vocês definem. Mas é a tia Neiva, eu sigo a tia Neiva. E Manzão falou o tempo todo aqui em servir tia Neiva. Por quê? Porque alteraram, da mesma forma que alteraram o prefixo, que tiraram tantas coisas e alteraram tantas situações, eu gostaria que não alterasse o que a tia Neiva deixou. Eu também sou tia Neiva. Eu serei sempre tia Neiva. Porque o que eu sou, a roupa que eu visto, a indumentária que eu tenho, foi tia Neiva. Porque as aponaras foi tia Neiva que deixou. Tanto que tem ela falando o canto da aponara, explicando para o seu Mário o que representa a aponara. Estou falando para os mestres delas. Porque muitas pessoas dizem que não existe uma falange inventada para mim, quisera eu. Eu não tenho esse cacete todo. Eu não tenho. Eu não sou capaz de criar nada. Nunca farei. Foi o Nestor com Barros e Frois que tinha deixado para as ninfas dos arcanos veteranos do tempo humano. E na época, como o Manzan colocou, eu não quero, não vou fazer. E a tia, já doentinha, deixou. Mas ficou guardado com Frois e com Barros. Então, numa hora precisa, foi buscada essa força para a ninfa do presidente. Para servir. Porque na capa da ninfa do presidente tem um brasão. Aquele brasão é parte do talismã dos cartimoches. Assim me ensinou a tia Neiva. Eu era ninfa lua na época e a tia Neiva mandou colocar o brasão na minha capa. E ela disse, um dia eu vou te entregar todo o brasão. Eu vou mandar a Trilena pintar e colocar o brasão por inteiro na sua capa, porque este é parte do brasão. É só uma parte, filha. Mas infelizmente não deu tempo. Então eu tenho orgulho de usar. E uso na condição do ministro Ajarã. E enquanto eu viver sobre este plano físico, eu serei uma aponária missionária. Eu fui indicada pelo Trino Araquém e Trino Sumanã. Eu nem estava lá. A reunião foi feita na casa do Michel. E Beto disse, eu não vou voltar, porque eu não defenderei causa própria. E assim então Nestor me indicou e Michel. E chegaram em minha casa e me entregaram. Nestor disse para mim, Nair, você começou o ciclo das missionárias, das falanges missionárias na terra, no reino de Zana, como primeira Nitiama deixa amanhecer. Conhecendo toda a sua trajetória, dentro desta doutrina, a sua fé e lealdade e fidelidade às leis, às normas e os rituais do amanhecer, eu estou te entregando a falange de Apolar. E eu respirei, vindo do Nestor para mim. Foi muito importante. Nestor representa o oráculo de Sibiromba, com seus 7 raios. É uma força absoluta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso. E Michel disse, Nair, a tia, quando trazia uma falange, ela pedia 7 missionários com a indumentária de falange. E eu quero te pedir também
que você veja 7 missionárias para vestir a falange de Aponara. Você pode fazer isso, minha filha? Eu falei, com certeza, me chamo. Farei todo o possível. Estaremos lá. E hoje faz 27 anos que a falange de Aponara foi consagrada no Templo Mãe pelos 3 presidentes triáticos. Houve divisões? Sim. Houve um monte de falações? Sim. Sempre dizendo para todas as ninfas que querem ser Aponara que elas não devem ser, porque é uma falange que foi criada e foi inventada. Bom, cada um fala o que quer, mas também tem suas consequências. Eu aprendi com a tia Neiva que nessa doutrina do amanhecer, tudo pode, mas tem suas consequências. Então vamos ter cuidado com o que fala, com o que pensa e com o que ouve. Então eu quero deixar. Falei muito, né? Mas não, desculpa. Mas eu acho que eu quis mostrar para vocês um pedacinho de as minhas experiências que tive na doutrina e fora da doutrina. E que hoje muitos dos meus filhos, às vezes nem dá tempo de falar comigo, não falam comigo, por diversas situações, mas principalmente porque eu não tive tempo para eles. Eu conversando com a nível do presidente da casa, ela me disse, às vezes eu vou fazer uma musculação, eu deixo meus meninos sentadinhos, senta aí, espera a mamãe. Eu achei isso lindo, porque eu não tive a oportunidade de falar isso para os meus filhos. Senta aqui e espera a mamãe. Eu tinha que partir do meu mestre. E hoje vocês estão aí. E isso é fruto do meu trabalho com o meu mestre. E eu tenho orgulho. Esse mestre me emocionou muito quando disse que ia trazer, era amigo dos presidentes de Mato Grosso e que ele iria se empenhar em trazer os presidentes da região para o Reino Central. Isso se chama união, unificação de povos. E é o que Pepe e eu trabalhamos muitos anos para fazer, para unificar as missionárias com suas falanges. Elas têm o direito de escolher suas falanges. Mas existem falanges necessárias ao tempo. Eu gostaria muito que os mestres delas olhassem com carinho, porque muitos participam do desenvolvimento, participam, né, das aulas de elevação, estão sempre atuantes no tempo. O trabalho de Devas é o primeiro que chega e o último que sai. Ele fecha a porta do tempo junto com o presidente, né? Então, que orientassem melhor. Nós temos as samaritanas que têm um trabalho. Nós não fazemos um trabalho dentro da doutrina sem a samaritana. Não fazemos. Não tem como. É na estrela, é no quadrante, é na elevação, é na esteira de Neru, é no turigano. Não tem como. É o sal, o perfume e o vinho. É a falange importantíssima. Nós precisamos das muralhas cis para abrir caminho, abrir os portões para a gente passar. Como é que a gente vai entrar no quadrante? Como é que a gente entra numa esteira de Neru sem uma muralha cis? Não é não? Como é que a gente faz uma libertação sem a ganara? Não é? Então, todas as falanges têm sua importância. Teve mestres e missionários que um dia me questionaram, Naí, você só quer fazer Aponara nos templos? Eu falei, não, mestre, salve Deus. Eu preciso de todas as falanges missionárias. Se não fosse todas as falanges missionárias, eu não seria a primeira Aponara. Jamais eu seria a primeira Aponara. Porque a ninfa do presidente trabalha em cima de cada ninfa no trabalho que fazem, de reuniões com as desenvolventes para poder trazer as falanges missionárias. Então é nível do presidente com a Aponara. Uma coordenadora, ela coordena todo o tempo ao lado do presidente na área feminina. Ela que coordena a cozinha, ela que vê o que tem na cozinha, o que não tem. Ela sabe quanto quilo de sal, quanto tempo vai dar. Ô, meu mestre, entra. Raimundo, entra aqui, meu irmão. Salve Deus, que saudade, você está longe. Desculpa, mestre. É entusiasmo de ver o veterano. Oh, Raimundo, desculpa, mestre, dá licença. Que coisa boa, mestre. Saudade. Que bom, seja bem-vindo. Por favor, sente aqui no Manzana. Está cansado, né, mestre? Bem distante. Senta, meu mestre, por favor. Que coisa boa de receber.
Bom, minhas irmãs, desculpa. É um mestre que veio distante. Ele está lá no Rio Branco, né? Eu falo que é o quê? Eu falo que é outro estado. Amapá. Tenha paciência. A gente vai ficando meio assim, tipo, prioridade. E vai ficando meio esquecida, às vezes, dos lugares, dos tempos, que tudo está crescendo muito. E isso me faz feliz. Eu acho que Beto e eu plantamos uma rama selvagem e cresceu, está crescendo. E eu espero, mestre, que o senhor alcance seu objetivo e que consiga conversar com os seus irmãos presidentes e mostrar a realidade do que é o Estrela Candente, que eu acho que já conhecem, mas podem ter esquecido. E a gente relembra para somar nesse complexo doutrinário e poder trazer a manutenção dessa estrela grandiosa do complexo Jesus do Amanhecer. Bom, meus irmãos e meus mestres, muito obrigada. Deus lhe pague, desculpa a demora. É porque, às vezes, é tantas coisas importantes que eu quero passar, para que vocês não desistam nunca. Vocês, minhas irmãs, principalmente, que é o sexo frágil forte. É o sexo frágil forte. Porque nós sabemos o que queremos e como fazemos e para onde nós vamos. Então, nós somos capazes. E eu acredito na missionária. Uma missionária equilibrada, com fé, com esperança, com foco, ela ergue um adjunto, como ela liquida o outro. Então, tenha cuidado, seja o fiel da balança. Equilíbrio é o canto da pomada. Salve, muito obrigada.